para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós vamos tratar de uma questão histórica, uma polêmica, uma conspiração. Dom Pedro II foi maçom ou é literalmente fake news? Eu ouvi essa discussão enquanto eu navegava na internet webs, no X/Twitter, e as discussões a esse respeito são bastante infrutíferas. E até conversei lá com o meu mano Rafux sobre essa questão, porque como vocês sabem, Rafux é hashtag fechadão com o Império e um grande defensor, né, Dom Pedro I, por assim, mais ou menos do segundo, e ele tem muita admiração por algumas figuras do período imperial. Aqui no canal, né, nós temos o nome O Saquarema, em homenagem ao Partido Conservador do Império. Fizemos diversas revisões biográficas sobre os principais nomes do Partido Conservador do período imperial. E eu acho que a questão da maçonaria não consegue ficar de fora, de lado, quando a gente está tratando da questão tanto dos imperadores, como principalmente do próprio funcionamento e nascimento do Império. Então eu gostaria de trazer essa discussão aqui, primeiramente, se Dom Pedro II foi maçom ou não, e mais ou menos o que era a maçonaria no Brasil no século XIX, né? Mas antes da gente ir para a discussão de fato, gostaria de pedir para vocês deixarem um gostei aí no vídeo, conferirem a inscrição, se possível comentar as suas teses, o que vocês acham a respeito, e além disso, se quiser me ajudar de verdade financeiramente, tem aí tanto o Pix na descrição do vídeo, como também você pode me ajudar sendo membro do canal. A partir de R$3, você pode usar aí as nossas figurinhas e tem uns vídeos exclusivos também no clube de membros, tá bom? Bom, indo para o que vos interessa, que é se Dom Pedro foi maçom ou não, não tem nenhuma fonte real que demonstre que Dom Pedro II foi maçom. Então não tem nenhum rito iniciático, não tem ele numa loja onde ele foi iniciado, não tem nada. Então assim, o que levanta as suspeitas é basicamente o temperamento deveras liberal de Dom Pedro II e o fato de que a maçonaria durante o seu reinado nunca foi combatida. O que é engraçado, porque Dom Pedro I, que realmente a gente tem lá nas atas que ele foi iniciado, o grau que ele estava e afins, ele ironicamente, foi um cara que combateu a maçonaria. Mas existe muita discussão sobre a maçonaria no Império, porque é quase que indistinguível as conotações da política partidária, ou seja, política real, institucional no período do Império, para os debates ideológicos internos da maçonaria. E é por isso que eu defendo a posição que é indiferente Dom Pedro II ter sido maçom ou não, pois durante o seu reinado ele favoreceu a maçonaria, porque ela conseguiu ser, não sei se um reflexo ou ela moldou o império dessa forma, mas não existia vida política partidária e vida política pública geral sem a maçonaria. Isso aí é uma coisa que geralmente é ignorado para a gente entrar naquelas teses bastante mais amalucadas, assim. Então a maçonaria é um grande órgão que controla tudo e todos e afins. Bom, eu não diria que aqui no Brasil ela ganhou muito essa conotação, não. Aqui ela teve uma penetração bastante oligárquica, regionalista, muito forte, e meio que os seus ideais, já que a maçonaria é o que antecede, né, a penetração do liberalismo político e econômico, o espaço das lojas conseguiu fazer entrar no Brasil estas ideias iluministas. Mas ela também se enraizou nacionalmente. Então você vai ver que quem mais defendeu esses ideais, por exemplo, lá na independência, sobre essa ótica, né, do iluminismo, e depois teve prevalência no período imperial, você vai ver que são maçons abastados, vindos de famílias ricas, ou seja, ou da burocracia, ou de filhos de famílias que tinham grandes latifúndios. O que acontece é que, se você vê todas as divisões políticas partidárias que aconteceram ao longo do Império, vai refletir as tendências que já existiam antes dentro da maçonaria. Isso é,
Tem um lado mais com um liberalismo mais moderado, mais conservador, que quer fazer reformas de forma não tão abruptas e principalmente com um Estado centralizado devido à questão do regionalismo. Partido Conservador do Império aí. Do outro lado tem os liberais radicais, extremados, que querem o federalismo, que querem uma maior participação da população nos pleitos, nas eleições, ou seja, mais democracia e afins. E aí o Partido Liberal, mais ou menos, pelo menos dentro do seu ideário, né? Nas práticas não era tão assim. Mas se você for ver, isso aí é o que a gente vai ver lá na maçonaria, né? O ramo vermelho, o jacobino, revolucionário, republicano, extremamente liberal, olhando para a França, olhando para os Estados Unidos, enquanto tinha o ramo azul, que era monarquista parlamentarista, olhava para a moda inglesa, queria uma democracia censitária. Isso aí era o Partido Conservador. Não era, assim, uma coincidência que as disputas ideológicas de dentro das lojas, as divisões que ali existiam, se cristalizavam nos partidos que existiam no Império. Aqui outra questão importante, o partido, ele não era uma instituição formalizada como a gente tem hoje. Vai lá, tem um registro, partido tal. O partido era muito mais uma forma de composição das câmaras. Então, o seu jeito de pensar te enquadra dentro de um determinado partido. Partido seria mais ou menos como direita e esquerda. Tipo assim, eu compro o partido da esquerda. Então, eu tô lá. Eu tô no partido da esquerda, mas não na instituição partidária, entendeu? Tanto é que essa questão de ter um estatuto mesmo vai só surgir lá no Segundo Reinado. Os liberais têm um certo pioneirismo nisso, mas os conservadores mesmo, por grande parte da sua existência no Império, nunca tiveram um estatuto que, assim, propriamente dissesse com clareza os seus ideais. Estava tudo mais prático nos seus discursos, nas tribunas, nos seus gabinetes, ou seja, nos seus governos e afins. Era muito mais uma mentalidade, um modo de agir politicamente. E aí que tá a questão. Era muito difícil você conseguir alcançar posições públicas, principalmente políticas, se você não estivesse iniciado na seitinha do bode. Na prática é isso. Se você era dono de terras, era um profissional liberal, era alguém rico, alguém destacado, você era convidado para o Clube do Bolinha, e até hoje tem esse prestígio, né? Não, eu sou maçom, não sei o quê. Você vai ver aí no centro das cidades grandes aí um monte de carro com adesivinho. Porque eu integro o Grande Oriente, não sei o quê. Enfim, tem essa questão que o brasileiro também, não sei nem se é o brasileiro, o humano como um todo, é meio levado pelo status de pertencer a uma panelinha. E no caso, a maçonaria, como ela se infiltrou no Brasil a partir de classes comerciantes e burocráticas com ideais iluministas em oposição com o modelo de monarquia orgânica, foral, portuguesa, então quando vem a independência, ela tem grande profusão entre as classes falantes, as classes média-altas, os comerciantes, os grandes proprietários de terras. E ali servia meio que um intercâmbio, uma network para você falar, conhecer as pessoas e, consequentemente, para você entrar no jogo político em uma época onde o voto era censitário, você não podia ser qualquer um. Então, era natural, por conta de como as regras estavam dispostas, que não houvesse qualquer outra plataforma de destaque político que não fosse através da maçonaria. Então, a maçonaria, no século XIX inteiro, foi uma grande peneira de políticos, assim, de todas as tendências. E é por isso que a maçonaria no século XIX no Brasil não apresentou qualquer unidade. Ela sempre esteve dividida. O que eles comungam é as bases iluministas. Você vai ver, desde os saquaremas até os liberais radicais, as luzias, eles sempre defendendo os princípios iluministas do liberalismo político. Então, o sufrágio como forma de legitimidade, o Estado social, o contrato social e afins, essa noção moderna. São, assim, pouquíssimos quadros dentro do Partido Conservador que não rezavam essa cartilha. Eram exceções. Via de regra, todos os grandes nomes partiam do pressuposto do iluminismo.
ou seja, sempre estava atrelado a uma lógica republicana ou de monarquia parlamentar à moda inglesa. Muita gente diz, né, que o ramo vermelho era francês e o ramo azul era inglês, porque eles se espelhavam nesses dois modelos políticos daquela época. Não dá para ter tanta precisão assim, nessa forma tão reduzida de colocar a visão política que se dividia internamente dentro das lojas. Afinal, os próprios conservadores rejeitavam bastante essa ideia de simplesmente copiar a Inglaterra por conta das particularidades do Brasil, principalmente enfrentadas nas adversidades do período regencial. Eu tô dando essa grande volta aqui para a gente falar do Dom Pedro II, porque é uma questão que se torna irrelevante se ele foi maçom ou não. Porque perceba, qualquer político propriamente precisaria ter grana e entrar na maçonaria antes de ser político. Porque é ali que estava o lobby, né? Ali que estava o network para ele conseguir se organizar. A única instituição que conseguia lançar nomes por fora das lojas era a Igreja Católica. Só que o regime do padroado amordaçou a Igreja Católica. Tudo estava disposto sob o beneplácito do Estado. Ou seja, a Igreja estava submetida ao poder temporal. E por essa razão, mesmo antes da independência, o clero brasileiro já estava bastante precarizado. E tem um outro impasse, porque como a igreja era mais ou menos uma matéria de Estado, era um ponto muito nebuloso sobre até onde o Estado podia interferir na hierarquia e na organização da igreja no Brasil, era, assim, um braço dado já. Porque tem um monte de maçom querendo secularizar o país, querendo demonizar a igreja, e a igreja está submetida às instituições nacionais. E quem ocupa os cargos públicos legislativos? Bingo, em sua maioria maçons. Então são, assim, casos muito excepcionais de padres que participaram. Tem um número assim, substancialmente grande de padres que participaram do poder legislativo no Brasil. A questão é que os padres que eram tidos como ultramontanos, que eram aqueles que seguiam a Santa Sé e não se deixavam ser embebidos pelos ideais iluministas, até lojas maçônicas. O que não faltou aqui no Brasil foi padre celebrando festa em loja maçônica e não sei o que. Então, assim, olha só, a atuação da igreja já era reduzida. Entre os que conseguiam adentrar o poder público, nem todos, e eu diria que a sua maioria, não eram, de fato, fiéis à Santa Sé. Então, estavam vendidos a essa questão da subordinação da igreja ao Estado. Tanto é que era muito comum a defesa, né, de fundação de uma igreja católica do Brasil, desvinculada da Santa Sé. Inclusive, o padre Antônio Feijó encampou essas ideias aí. Por exemplo, o fim do celibato também aqui no Brasil. Enfim, é toda uma parte da história que é um grande debate, justamente porque a gente teve um monte de padre que ajudou a Revolução, que aderiu a movimento que se sublevou no Império, que apoiou a anarquia, que foi condenado por estar no meio dessas coisas, padre defendendo se desligar da Santa Sé, padre defendendo acabar com o celibato. Era uma bagunça. Enquanto o padroado reinou, foi uma desordem muito feia. Mas, obviamente, tiveram as suas exceções. Por exemplo, o Rafux é o rei das exceções do Império, né? Então ele pega principalmente esses grandes nomes desses padres, dessas figuras que são, infelizmente, exceções, mas que fizeram um excelente trabalho ali no período da independência ou depois do Império, como foi o próprio caso do Dom Romualdo de Seixas. Mas a questão que tem que ficar evidente é que eles eram exceções, esses padres corretos e que lutaram um bom combate, não eram a maioria, infelizmente. Gostaria que tivesse sido. Mas acontece que a estrutura partidária do Império, toda a estrutura legislativa e institucional, estava tomada por pessoas que comungavam de liberalismo. E, por sua vez, Dom Pedro II foi abandonado pelo pai na mão desses caras. E, assim, isso é um ponto bastante complicado, porque qual é a educação e qual o mundo que Dom Pedro II viveu? Ele teve a educação dele foi ponto polêmico
em que houve disputas políticas sobre quem estaria ali para a tutoria dele, daquele que viria a reinar. E além disso, qual é o mundo no século XIX? Pós-Revolução Francesa, ali depois a gente vai ter a Primavera dos Povos também ali no meio, a gente vai ter cada vez mais o triunfo das ideias ou do despotismo ou do iluminismo, de um liberalismo mais democratista, né? Enfim, essas ideias vão ser as preponderantes naquele século. Então, Dom Pedro II, ele não precisa ser maçom para compactuar perfeitamente com tudo que os maçons queriam naquele momento. E o que acontece é que, aí vem a outra parte desse argumento, do argumento contrário a esse meu, falando, não, ele não compactuou tudo com a maçonaria, porque a maçonaria queria uma república, queria federalismo, queria não sei o quê. Acontece que ele compactuou, fez um bem bolado com as correntes que inicialmente preservavam a instituição da monarquia e, em segundo ponto, que eram majoritárias no seu período de vida. Ou seja, essencialmente, ao longo do século XIX, com ressalvas aqui, por exemplo, talvez o começo ali da década de 20, a maioria dos maçons tinham tendência mais temperada. Então não queriam uma grande revolução, não sei, era um grupo de menor expressão, ainda expressivo, mas não majoritário, que queria essa moda mais jacobina. Houve uma maioria que teve mais capacidade política, que preferiu a mediação, que preferiu o parlamentarismo, que preferiu desenhando as instituições, porque esses maçons, entra de novo a questão, o maçom não é um sujeito universal, apesar dos seus ideais virem de fora. Existe uma confusão aqui, que é o liberalismo, o iluminismo é uma doutrina universal. Mas quando ela entra em uma nação, os sujeitos não são ideias. Os sujeitos possuem raízes, possuem interesses. E mesmo quando eles dizem representar esses ideais de fora, a realidade política se impõe ao sujeito. Para os maçons de tonalidade liberal moderada, o que a gente chamaria aqui dos conservadores do Império, interessava muito mais a gente ter um país unido do que fragmentá-lo. Então a gente pode dizer que no embate interno ali da maçonaria no século XIX, a gente até que teve a sorte de pegar o ramo que teve, mesmo que por interesses privados, algum espírito público, vamos colocar assim, de manter a coisa unida. E alguns que tiveram realmente um espírito de construção nacional, como foi o Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda, né? O Marquês do Paraná, a gente tem o Visconde de Itaboraí. Cara, todos esses caras que eu trouxe a biografia aqui foram maçons. Eles tiveram bons ideais para construir o país, mas eu sempre deixei claro que eles não tinham uma perfeição de ideal, não eram católicos tradicionais, pelo contrário, eles eram liberais moderados. O que não dá para fazer é negar as benfeitorias para a perenidade da nação só porque eles foram maçons, mas cada coisa no seu lugar. Então, assim, a gente tem que analisar a história com moderação e conseguir ter o bom senso, porque senão vira essa história que é a modalidade ou Rafux, ou Partido dos Cristeiros, ou tudo quanto essas mini bolhas da internet, que foi assim, fulano de tal foi maçom, então o regime não prestou. Não, mas teve um sujeito ali que foi bom, então o regime inteiro prestou. Então, é sempre preto ou branco, nunca tem tonalidades de cinza no meio. Então isso é meio impossível você aplicar para a história. Então, conclusão, Dom Pedro II foi maçom? Não tem qualquer registro histórico sobre isso. Agora, ele foi uma oposição à maçonaria? De forma alguma. Enquanto os interesses da monarquia e da maioria dos integrantes das lojas se coadunou, se manteve junto, as coisas andaram bem. Foi ali o interesse mútuo. Bastou atacar o latifúndio, atacar o... Olha só que engraçado. Quando o Império realmente foi pra frente com uma pauta que, né, era para ser os direitos universais do homem, acabou com a escravidão. A maçonaria, que devia ter um pensamento dito
cosmopolita, foi e reagiu com as forças mais profundas do país, que era esse latifúndio escravista, e derrubou a monarquia dizendo que ela era atraso. Enfim, xadrez 5000D, né? Ou seja, vocês viram que o negócio é muito mais embaixo, né? Mas então, esse aí é meu veredito. Eu acredito que a realidade nacional e a experiência dos indivíduos, eu não diria que ela é, assim, majoritária, mas ela se impõe em compasso com seus ideais. Existe uma contradição, e é natural de todo ser humano, entre o seu conjunto de ideias ideais e a sua condição imediata, sua realidade, a sua vivência, o seu meio. E, geralmente, os indivíduos tentam conciliar essas duas coisas e, na medida do possível, agir em cada uma das adversidades, situações que se apresentam na sua vida, de forma a pender mais para um lado da sua realidade ou mais para um lado do idealismo. E também isso diverge bastante de indivíduo para indivíduo. No caso, o Império foi essa singularidade. Então, Dom Pedro II não foi maçom, mas agiu até onde pôde em conciliação com a mesma, porque era necessário fazer um grande acordo nacional com as elites políticas que ali estavam. Não se tinha meios para criar uma coisa totalmente nova e, cara, a independência foi um grande concerto, uma grande conciliação heterogênea de interesses em benefício da unidade nacional. Ah, mas eu não gostei que foi assim. Ó, meu amigo, se você for esperar que tudo seja do jeito que você quer, da forma ideal como você quer, ou senão não serve, aí, cara, é melhor ficar trancado no quarto e ficar aí, preso nas suas fantasias, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo e até mais.